Qual é o segredo para ser um bom pregador? O que você deve fazer? Eu tenho um monte de pregador ouvindo aí, explica isso aí, ó. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se matricular na minha escola de pregadores. Né? Bacana. Pronto, você já vai... Tá falando daqui a pouco sobre a escola, né? Nós temos um curso lá chamado Segredo dos Grandes Pregadores. Então, eu tenho estudado a pregação por décadas. Isso que o irmão estava colocando é algo muito crítico, porque até essa nova geração de pregadores, você vai perceber que eles estão tentando só reproduzir o que outros fizeram antes, mas não no nível da busca daqueles que nos deixaram um legado, mas às vezes apenas na retórica. Então, a pregação, ela pressupõe uma comunicação. E estudar os processos da comunicação é fundamental. Muitas vezes você escuta até falar de um professor, ele sabe muito, mas ele não sabe passar isso para os outros. Porque na hora de passar, existe sim algumas ferramentas que precisam ser desenvolvidas. O pregador ele precisa ter um senso de autoavaliação. E ao perceber que muitas vezes o que ele está falando não é adequado, ele precisa rever isso. Na Grécia Antiga, por exemplo, a história de Demócrito, que é chamado o grande orador de ouro do seu tempo. A primeira vez que ele foi ministrar, ele tinha alguns cacuetes muito graves. A voz dele era fraca. Ele tinha mania de levantar os ombros quando falava. E ele se apresentou na tribuna de uma maneira muito despreparada. E isto fez com que ele então fosse derrotado naquela tribuna. O que ele fez? Ele se submeteu a um processo de desenvolvimento a partir das críticas que ele recebeu. Ele poderia ter dito, bom, então não tenho talento nenhum para ser um orador. Não, o que ele fez? Ele se submeteu a um processo de treinamento para fortalecer os elementos que eram importantes da comunicação. Por exemplo, ele percebeu que ele precisava de atividade física. A atividade física ela é fundamental no processo. Por quê? Porque se você estuda muito, lá na Grécia Antiga já falava isso, que um corpo são deve ter uma mente que corresponda a isso. E o Demócrito ele fez isso, ele começou a fazer corridas, ele colocava alguns seixos na boca para aprender a articular. E ele fez algo interessante, ele raspou a cabeça dele só pela metade, deixando metade da barba, metade do cabelo, para que ele pudesse se concentrar no seu desenvolvimento. E ele fez isso durante um bom tempo. Depois de um tempo, ele se apresenta novamente e é considerado um dos maiores mestres da oratória até hoje. Então, você tem um chamado sério para pregar? É preciso entender, então, que Deus ele te dá o dom, te dá o talento, te dá o chamado, mas os processos de aperfeiçoamento é uma busca pessoal sua. Ao invés de você ficar dizendo ou preocupado com as críticas que recebe, absorva isso e você vai perceber que isso é verdade. Quando você falou, alguns pregadores não são tão bons assim, é verdade, não é mesmo? Mas até quando você vai ser um? Quando é que tu vai? Então... Eu também tenho a questão assim, mas eu posso me espelhar no senhor, eu preciso tentar atividade, eu acho que atrapalha a educação. Eu tentar atividade principal, se fizesse dois, Deus sozinho para. Né? Então assim, eu acho que a questão é essa também, você concorda? Eu trabalho muito o desenvolvimento do seu próprio perfil. Então todos nós temos um jeito único de ser. Você vai receber o legado e contribuição de muitas pessoas, mas tem gente que até o tom de voz dela mesma, a gente via na música sertaneja. Às vezes eu vejo as músicas, não sabe o que está cantando, porque a pessoa acha que se ela imitar o tom, o timbre de um determinado artista, ele vai ter os mesmos resultados. Não é assim que funciona. O pregador também tem que entender o que ele vai falar. A gente tem uma crítica de conteúdo.
faz mensagem em 30 segundos? Voltamos ao mesmo ponto, né? O que faz... Vamos te dar um exemplo aí. O grande sermão Pecadores das Mãos de um Deus Irado, que foi ministrado por Jonathan Edwards. O senhor já leu esse sermão? Eu já lembro, mas não lembro vagamente de algumas coisas. Você pode pegar esse sermão e ler, Eu vou ler depois. ou pega alguém e põe para pregar, e não vai ter aquele efeito, não vai ter aquele impacto. Porque o ministério da palavra, ele tem que ter alguns fundamentos. Esse é um ponto interessante, por exemplo, onde vamos diferenciar um palestrante de um pregador. O palestrante, ele tem um foco muito bem objetivos ali, de transmitir uma energia, mas o pregador, ele entende que ele é um arauto de Deus. E nesse sentido, a pregação, ela começa antes do culto. Ela começa